Quanto tempo demora para você se tornar um psicoterapeuta? Não é fazendo um cursinho online de 6 meses. Não é você fazendo um cursinho nem de 1 ano e nem de 2 anos. É você fazer uma formação que demanda, né, médio, longo prazo. A bem da verdade, mesmo depois que você se forma, existe a necessidade de você continuar se aprimorando continuamente para o resto da sua vida útil profissional, né? Enquanto você estiver trabalhando, você precisará continuar se aprimorando. E como que a gente faz esse aprimoramento? Por meio da participação e apresentação de trabalhos em congressos, realização de workshops, realização de cursos, leituras de artigos científicos, participação em grupos de estudos, tudo isso para que a gente possa acompanhar a publicação dos trabalhos que acabam mostrando as novas tendências de métodos e técnicos psicoterapêuticos dentro da área em que a gente atua. Enquanto conhecimento teórico, claro que cada diferente categoria profissional, psicanalista, psicólogo, psicoterapeuta que trabalha na abordagem junguiana, arte-terapeuta, cada um deverá dominar a sua respectiva abordagem teórica, né, com que atua. Mas é necessário que você também tenha domínio de técnicas de intervenção e de avaliação psicológica. Enquanto técnicas de avaliação psicológica, você precisa também ter a capacidade de perceber quando seu cliente ou seu paciente precisa de uma avaliação médica psiquiátrica. Para isso, é necessário que você conheça e conheça com força, né? Psicopatologia. Uma das maneiras de você estudar psicopatologia também é você conhecer e estudar os critérios diagnósticos dos transtornos mentais. Há diferentes critérios que são utilizados aí pelo mundo, mas podemos citar dois aqui que são praticamente os dois universalizados. Nós temos a classificação internacional, CID, né? Classificação Internacional das Doenças, isso que significa a sigla CID, que foi apresentada pela Organização Mundial da Saúde. E nos Estados Unidos foi desenvolvido também o critério diagnóstico, como diz o outro, igual que nem, né? Tal qual o CID, o DSM. Claro que pautado em pesquisas feitas nos Estados Unidos por pesquisadores americanos, mas são dois critérios diagnósticos que são equivalentes e que acabam sendo universais, né? São usados aí no mundo todo. É importante também que você tenha domínio da legislação. Quando nós falamos em psicoterapia, a gente fala de psicoterapia que é feita para crianças, para adolescentes, para adultos, para idosos. E a depender de cada uma dessas etapas do ciclo vital, nós tenhamos que atender determinados critérios que são critérios legais. Por exemplo, quando você vai fazer a psicoterapia de uma criança ou adolescente, você precisa, aqui no Brasil, respeitar, por exemplo, os critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando você vai atender um idoso, por exemplo, você precisa atender critérios do Estatuto do Idoso. Se você é um psicólogo, precisa respeitar as resoluções, né, do respectivo órgão de sua categoria profissional. Então, é preciso que se saiba qual é a legislação que está envolvida no tipo de cliente que você atende e no tipo de demanda com a qual você atua. Eu dizia que é necessário que, além de conhecimentos, nós também desenvolvemos habilidades. E uma habilidade, ela é um conhecimento que foi colocado em prática por um determinado período de tempo. Então, durante o processo de formação para um psicoterapeuta, nós desenvolvemos, por exemplo, por primazia, a habilidade da comunicação. Escutar ativamente o que quer que seja que ele lhe traga, de lhe fazer perguntas abertas e fornecer feedbacks, por exemplo. Também é importante que você tenha a habilidade de observação, de conseguir levantar dados a partir da análise da comunicação não verbal, a partir das expressões faciais, né, para que você consiga identificar padrões de comportamento, emoções e pensamentos do seu paciente. E uma vez que você desenvolveu a habilidade da comunicação e a habilidade da observação, você consegue fazer uma leitura muito mais completa da pessoa, de modo que você consegue desenvolver a habilidade do que chamamos aqui da empatia, que é a capacidade de você conseguir se colocar no lugar do outro e compreender os sentimentos dele e as experiências de vida dele como se fossem as suas. Aí você fecha, né,
todos os canais de percepção do outro que é possível para o ser humano fazer, né? A partir do que você escuta, pela linguagem verbal, a partir do que você observa, pela linguagem não verbal, você consegue replicar em você mesmo o padrão cognitivo, o padrão afetivo do seu cliente dentro de você. E quando você consegue fazer esta replicação, é que efetivamente você faz a sua psicoterapia, né?